Meus irmãos, paz do Senhor para os irmãos. Sim, gravando e os demais, por favor, deixa o microfone desativado. Paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar falando com vocês. Ver a todos, irmãos. Irmão Marcelo, Gilvan, Valfran, Adi. Esse ali é o Marcão, né? O Felipe, Paulinho. E aquele ali que está em meio aleatório. Bom, é um prazer estar aqui pregando a palavra de Deus, mas principalmente estar com vocês, né? Esse tempo aí, esse tempo que nós estamos tendo, é um tempo, irmão, que nós estamos como passando por um estágio na nossa vida espiritual, para que nós possamos ser testados. E a nossa fé está sendo testada. Eu acho que foi o Adir e os irmãos que falaram aí, falaram como estão passando por dificuldades, em todos os lados nós estamos vendo dificuldades. Hoje mesmo falei com uma irmã em Cristo, que é muito amiga minha, ela mora em São Paulo, e me falou como está a família dela, que parte da família que mora na Alemanha. Uma irmã dela que mora na Suécia houve demissão, na Alemanha também houve redução de horários. O irmão dela, dois irmãos dela que são de São Paulo, passando por dificuldade, perderam o trabalho como diretor. Mas também nós temos visto que tem sido um tempo de crescimento espiritual, tá? É um tempo que nós podemos crescer e sermos desafiados. Eu presumo, irmãos, que isso aí é o princípio das dores, né? É o princípio das dores. E é hora da gente ir crescendo, se desenvolvendo mais, orando mais, lendo mais a Bíblia, buscando a face do Senhor, porque da agora a situação vai ficar sempre mais difícil. Eu vi ontem uma live lá com o pastor Franklin Devon dos Estados Unidos, quando ele só estava testemunhando irmãos que passaram pela dificuldade do Covid, que foram visitados pelo Senhor, venceram o Covid, dizendo como é que foi, e também irmãos que venceram as dificuldades que criaram por causa do Covid. Em todas essas circunstâncias, e a minha pregação não é sobre isso, mas em todas essas circunstâncias nós precisamos ver até que ponto nós cremos na soberania de Deus, né? Nós temos um Deus que rege todas as coisas, que está reinando sobre todo o universo, e fato é que o reino dele está chegando, e quanto mais vai se aproximando, nós temos que colocar a nossa vida aqui bem dentro daquilo que ele quer, para que nós possamos estar preparados para o que vai ser aí esses últimos dias. Amém, meu irmão? Eu comecei a pregar aqui, chegou já um visitante ali, né? Ricardo, Deus te abençoe, Ricardo. Ali eu coloquei meus sentimentos e as minhas orações ali para Beth. Irmãos, eu quero pregar numa epístola que ela foi usada domingo passado, e eu quero começar fazendo um teste com vocês. Qual foi o tema da pregação de domingo? Onde foi que o pastor Ari pregou? Esse culto perdeu. Perdeu, tá bom. Quem mais? Quem foi? Quantos não assistiram? O tema de domingo, ele pregou sobre Filemão e falou sobre Onésimo. Isso. Ok. Tá vendo? Está provado, quando a gente está estudando na teologia, e quando a gente se dá conta disso, a gente sabe que a maioria dos irmãos não se lembram da pregação, né? Tem gente que chega e diz, foi uma bênção. Aí você, qual foi o tema? Não me lembro mais. Mas então, eu quero convidar os irmãos para abrir 2 versículos da Epístola de Filemão,
Filemão só tem um capítulo, né? E nós vamos ler 2 versículos, versículo 10 e versículo 11. Filemão, que é antes de Hebreus, capítulo 10, aliás, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Posso ler? Amém? Versículo 10 diz o seguinte: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim foi útil. Eu tornei a te enviar. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa epístola aqui foi a maneira que o pastor Ari pregou sobre a epístola de Filemão. E nós acabamos de ler 2 versículos desta que é a carta pessoal, né, de Paulo a Filemão, que era um obreiro lá da igreja. E essa é a carta mais curta do apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 epístolas. Paulo foi o maior autor da Bíblia, maior escritor da Bíblia, escreveu 13 livros. E a epístola de Filemão é o menor livro, a menor epístola que ele escreveu, né? O pastor Ari abordou domingo esta epístola sobre o tema de perdão, que é fantástico, né? A epístola de Filemão, ela é uma carta onde o principal assunto é o perdão, né? Mas eu quero ler aqui com os irmãos, já lemos, eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre transformação espiritual. Nós temos 3 personagens nessa epístola. Nós temos nessa epístola Paulo, que foi o escritor, o autor dessa epístola. Nós temos Filemão, que era o obreiro e que era o senhor de Onésimo. E temos Onésimo, que era um escravo. Naquela época as pessoas não eram escravos por ser negra, né? Mas por não ter posses, não ter dinheiro suficiente para se assenhorar de outras pessoas, né? Para vocês terem ideias, nós temos pessoas que eram médicos, como o médico Lucas, né? Que não tinha condição de ser senhor próprio, né? Então, nós temos 3 pessoas. E aqui nós vamos centrar essa epístola na passagem da pessoa de Onésimo, né? Quando Paulo diz aqui, ele outrora era inútil, mas agora ele era útil. Então vamos recapitular. Não sei quantos de vocês já leram a epístola de Filemão. Eu espero que tenham lido. Se não leram, aproveite logo depois desse encontro e leia, né? É rapidinho, é bem curto, tem apenas 25 versículos. E logo depois você vai poder dizer que leu um livro da Bíblia, né, nesta noite. Bom, então Onésimo, recapitulando, Onésimo era um escravo. Ele roubou o seu senhor, ele fugiu para Roma, que era a capital do mundo naquela época, é como se fosse a Nova York de hoje, né? O lugar onde tem maior quantidade de pessoas, né? Ele achou que para ali ele estava fugindo numa situação muito boa, que ali ele não ia ser pego, porque em Roma existia mais de 3 milhões de pessoas. Ele fez um crime aparentemente perfeito, roubou, abandonou o seu senhor, fugiu, né? Sendo que ele não contava que lá ele ia ouvir o evangelho. Ele ouviu o evangelho, ele se converteu ao evangelho, e o evangelho começou a mudar a vida de Onésimo. E quando transformou a vida de Onésimo, ali no discipulado ali com Paulo, Paulo disse: você tem que voltar agora e recomeçar novamente com o seu Senhor lá. Você tem que pedir perdão a ele, você tem que voltar a ele. Esse foi o grande teste do apostolado da vida de Onésimo. Se ele seria capaz de dar esse passo
e se transformar na pessoa que Deus queria. Eu não sei se você sabia, mas o nome Onésimo significa útil. Útil. Ele tinha um nome útil, mas ele não era útil. Ele vivia uma vida imprestável. Ele era um inútil espiritualmente falando. É por isso que Paulo, da parte de Deus, fala para Filemon: ele outrora te foi inútil, mas agora ele é uma pessoa útil. Por quê? Porque ele havia sido transformado por Deus. Ele havia sido resgatado pelo Evangelho. E ele agora estava dando lugar a Deus. E Paulo, que acompanhava a vida desse homem, sabendo do que o Espírito Santo estava falando, não titubeou, não teve dúvida em dizer para Filemon: Filemon, receba ele como se estivesse recebendo a mim. Escuta bem, antes ele só tinha um nome de útil, mas ele não era útil. Mas ele agora, pelo poder de Deus, se transformou em alguém útil para a glória de Deus. Meus irmãos, eu queria dizer da parte de Deus que nós podemos vencer qualquer situação e ser transformado por Deus a ponto de nos tornarmos vasos úteis na mão de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não estamos precisando de crentes, nós não estamos precisando de pessoas que ficam assistindo lives, nós não estamos precisando de pessoas que gostem de ser crente, nós estamos precisando de discípulos de Jesus, pessoas que sejam usadas por Deus, pessoas que sejam vasos na mão de Deus. E eu queria lhe dizer que, da parte de Deus, que nós podemos vencer qualquer circunstância e nos transformarmos em pessoas úteis, vasos úteis na mão de Deus. Por isso eu quero falar rapidamente sobre 3 disposições que nós precisamos ter para nos transformarmos em vasos úteis da parte de Deus. A primeira disposição, nós precisamos estar disposto a se arrepender das nossas atitudes, dos nossos atos, daquilo que nós fazemos que Deus não se agrada, que Deus não gosta. E nós vemos que Onésimo teve que se arrepender das suas atitudes. Veja bem, ele roubou o seu senhor. Ele precisava se arrepender de ser roubado o seu senhor. Ele precisava se arrepender de ter abandonado o seu senhor e ter fugido para Roma. Ele fugiu para Roma para ali ficar escondido. Nós não sabemos qual era a quantia que ele levou, o que ele roubou, mas podemos ter certeza que ele ali ia garantir um pé de meia para viver ali escondido em Roma. Ele precisava se arrepender dessa atitude que ele fez. Ele também precisava ter se arrepender das suas tramas maquiavélicas, das coisas que ele maquinava. Tem gente que é incrível. A Bíblia nos diz que o homem no pecado, ele vive o tempo todo pensando, maquinando como pode fazer o mal, como pode fazer coisas que possa lucrar, que ele possa aproveitar, ser bom para ele, egoisticamente se favorecer. Foi isso que aconteceu com Onésimo. Ele fugiu para Roma, onde morava 3 milhões de pessoas, para viver uma vida enganando as pessoas, né? Vivendo dissimuladamente como se fosse uma pessoa rica, e sabe o que mais? Como se fosse um homem livre, mas ele era escravo, né? Quando ele se encontrou com o evangelho botou ele contra a parede. Ou você é, ou você não é. Ele teve que se arrepender, e a prova foi que ele teve que ir se encontrar com Filemon. Meus irmãos, não há como viver uma vida aprovada, não há como nós sermos vasos úteis na mão do Senhor, sem que não haja arrependimento da nossa parte, sem que não haja uma consagração que seja identificado por frutos do arrependimento. E nós podemos ver aqui que Onésimo precisou abrir mão
dessa atitude, né? Atitude pecaminosa que Deus não se agradava. Lá no Rio Grande do Sul, nossa igreja, primeira igreja batista em Gravataí, realizava muitos retiros. E os jovens gostavam muito de ir para retiro. E os irmãos podem entender, né, sabem já de experiência, que na maioria das vezes os jovens não têm recursos, né? E tinha um jovem que ele estava pegando fogo, queria ir para o retiro, fazia pouco tempo que ele tinha se convertido. Aquele jovem não parava de estar na igreja, não parava de falar de Jesus, não parava de querer comunhão, não parava de crescer. E ele foi numa lotérica, né, fazer um pagamento. E quando ele foi fazer o pagamento, o homem, quando foi dar o troco a ele, deu um troco a mais, né? O cara que estava lá no caixa deu o troco a mais. E sabe quanto era a quantia, irmão? Era a quantia certinha que dava para ele pagar o retiro dele. O cara se enganou com o troco, né? Deu aquele dinheiro ali. E aquele jovem pegou, passou por aquele momento de tentação, e depois ele contou para nós, lá na igreja, que ele viu o retiro assim, na frente dele, né? Mas ali aquele coração dele pegando fogo, ele disse: eu prefiro não ir para o retiro, do que ir para o retiro sem ser por uma providência que seja de Deus. Ele devolveu aquele dinheiro, e sabe o que acontece? Deus tocou no coração de alguns irmãos, e depois aquele rapaz ganhou o retiro dele. Meus irmãos, nós precisamos viver uma vida como vaso útil na mão de Deus, vivendo uma vida assim limpa, ilibada, uma vida arrependida, uma vida que apresente frutos do arrependimento. A segunda situação na vida de Onésimo, porque Paulo disse para ele outrora era inútil, mas agora ele é útil. Só lembrando, talvez tenha entrado alguém agora, né? O nome Onésimo significa útil, mas ele era inútil espiritualmente. Por isso Paulo diz no versículo 11, outrora ele era inútil, mas agora ele é útil. A segunda disposição que nós precisamos é estar disposto a pedir perdão, né? Foi uma característica, uma disposição que Onésimo precisou apresentar para que realmente ele se transformasse em um vaso na presença de Deus. Irmãos, a verdadeira restauração, ela passa por uma vida de confissão de perdão. Então, depois de se converter, Onésimo entendeu que precisava pedir perdão ao seu senhor Filemon. Fazia parte da sua recuperação e da sua transformação pedir perdão. Ele precisava pedir perdão a Filemon, ele precisava pedir perdão às pessoas envolvidas. É bem possível que para ele ter fugido ali daquele lugar, alguém viu, alguém ajudou, né? E ele poderia pensar, por que eu vou ter que pedir perdão, Paulo? Eu estou aqui, Jesus já fez a obra. Geralmente Satanás incita a gente a fazer assim, né? A pensar assim. Podia pensar, passou, deixa para lá, né? Já tratei com Deus, se eu tratei com Deus, não é mais necessário, né? Não é mais necessário. Mas não foi assim, né, meu irmão? Ele precisou pedir perdão. As verdadeiras e profundas transformações que acontecem, irmãos, envolvem perdão verdadeiro da parte de Deus, né? Envolve perdão. Eu sei que os irmãos conhecem aquela frase popular, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E eu sei que os irmãos sabem que isso é o dito popular, mas que isso não tem nada de cristão. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus primeiro endireita as linhas para escrever o que Ele tem para escrever na nossa vida.
Deus primeiro quer tudo acertado na nossa vida para que realmente nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Possamos viver uma vida que Ele realmente se agrada. E por último, irmão, a terceira disposição Onésimo precisava estar disposto a pagar o preço. A verdadeira restauração, ela tem um preço alto. E ele precisava, e nós precisamos, pagar sempre o preço, esse preço da consagração. Qual era o preço que ele precisava? Ele precisava fazer o caminho de volta. Você já pensou? De Roma a Palestina, dias viajando. Dependendo de como estava o tempo, meses viajando. Você sabe o que é que o cara fazia a viagem de volta? O que é que o cara é tentado a pensar? Tudo aquilo que passou era o preço que precisava ser pago. Ele precisava também pagar o preço de encarar aquelas pessoas que ele sabia que tinha traído ele, que ele traiu, né? O seu senhor, os familiares daquele seu senhor e aquelas pessoas que trabalhavam ali. Dar a cara a tapa, voltar ali, encarar a discriminação de ouvir o burburinho, aquele lá, aquele cara, né? Agora voltou, né? Assim, dessa condição, dessa forma. Encarar a rotulação da impressão que foi dado. Sabe, geralmente quando alguém faz algo como Onésimo fez, o que é que as pessoas acontece? A pessoa fica rotulada, que para sempre fica ali um carimbo, as pessoas ficam com dúvidas, né, sobre o caráter, esperando aquilo, mas ele tinha que vencer aquilo, encarar o dia a dia de trabalhar junto daquelas pessoas e para o mesmo Senhor. Veja bem, irmãos, Onésimo não tinha que voltar, pedir perdão e ir embora, não. Onésimo tinha que voltar, pedir perdão e ficar lá naquele lugar. Que coisa difícil. Não era gente, olha, me desculpe, eu estou indo embora. Era gente, eu estou arrependido, me perdoe e vou ficar ali. Você já pensou, irmão? Que dificuldade esse homem teve que passar todo dia encarando aquelas pessoas, todo dia alguém olhando para ele, se ele tocava numa coisa, será que ele vai roubar, será que ele vai levar? Já pensou quando alguém esquentava a cabeça, quando alguém ficava nervoso, com vontade de jogar na cara e de dizer um monte de coisa? Ele tinha que enfrentar tudo isso, e mais, ele tinha que enfrentar o risco de morte. O que ele fez de ter roubado o seu senhor, de ter abandonado o seu senhor, na época era pago com morte. Era decretado a sentença de morte. Quando Paulo disse para ele, volte, peça perdão, e escreveu essa carta, ele fez um apelo, mas não estava certo que Filemão iria fazer ou não, né? Mas aquele homem enfrentou. Sabe por quê? Porque transformação tem um preço. Consagração tem um preço. Consagração tem um preço. O exemplo de Onésimo, meus irmãos, nos comprova que qualquer situação pode ser revertida se a gente realmente quiser viver uma vida de perdão, de se arrependimento e de pagar o preço da consagração. Onésimo tinha um nome de útil, mas na verdade ele era inútil espiritualmente. Ele era imprestável. Esse é o significado do antônimo, do oposto do seu nome. Ele, na vida dele normal, ele já tinha traído, roubado, mentido, enganado, fugido, vivendo uma vida dissimulado. Mas ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com o Evangelho. E o Evangelho de Deus é poder de Deus para a transformação. E seja qual for a situação que nós estamos vivendo, o Evangelho pode nos transformar. O Evangelho pode fazer com que nós sejamos pessoas úteis na mão de Deus. Meus irmãos, nosso desafio
é viver uma vida que alguém possa dizer ao nos ver: esse camarada, esse homem, essa mulher é uma bênção, é um vaso nas mãos de Deus. É muito pouco para nós alguém achar que nós somos religiosos. É muito pouco para nós alguém dizer: ali vai um crente. É muito pouco para nós alguém olhar e achar que nós temos valores bons, princípios bons. As pessoas precisam nos ver também como pessoas que são vasos úteis na mão de Deus. E esse testemunho Onésimo alcançou. Ele não alcançou só da parte dele próprio, ele alcançou da parte do apóstolo Paulo, que diz: outrora ele era inútil, mas agora ele era útil. Era Deus falando que um homem que tinha uma vida imprestável passou a ser um instrumento nas mãos de Deus. E é isso, meus irmãos, que deve ser a nossa luta de cada dia. Sermos homens e mulheres de Deus, que são verdadeiros vasos na mão do Senhor. Por isso que eu desafio você para, seja o que for, parar de fugir, encarar o problema que tem que ser encarado. Você quer vitória mesmo? Encare, né? Eu quero desafiar você a pedir perdão. Eu não sei a quem você precisa pedir perdão. Eu não sei a quem você precisa olhar nos olhos e sentar e talvez até chamar alguém para presenciar aquilo e pedir perdão e se arrepender. Eu quero desafiar você a acreditar que se você tomar essa decisão no seu coração, Deus já preparou pessoas, Deus já preparou tudo, inclusive pessoas. Onésimo não sabia, mas Deus tocou no coração de Paulo para que ele escrevesse uma carta. Nós temos uma carta hoje na Bíblia, tem um livro na Bíblia que foi escrito porque um homem resolveu deixar de ser inútil a ter uma vida útil na mão de Deus. Um apóstolo, um homem usado por Deus como Paulo, escreveu em favor dele. Imagina eu e você, Deus já preparou tudo. O que é mais importante é que nós possamos contar e ver o que é que Deus vai fazer. Eu não sei o quanto você já perdeu, mas eu acredito que o mais importante não é o que você perdeu, mas o que você tem a fazer com aquilo que lhe restou. Meus irmãos, a Amazônia já foi um deserto. Os cientistas nos dizem que a Amazônia, antes de ser o que é o pulmão do mundo, de ser o maior espaço verde do mundo, já foi um deserto. Hoje está ali cheio de árvores. Hoje a nossa vida pode ser uma vida inútil, imprestável, mas se nós nos colocarmos na presença de Deus e nos dobrarmos diante da sua soberana vontade, Ele tem poder de fazer a nossa vida passar a ser uma vida útil, de um vaso útil nas mãos dele. Tem pessoas que dizem: não adianta mais, né? Eu já sou assim há muito tempo, né? Tem aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, né? Vou morrer assim, eu sou sempre assim. Tem pessoas que dizem também: já faz tanto tempo que eu sou assim, já faz tanto tempo que eu sou isso, eu não consigo mudar. A Bíblia nos diz que Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Ele pode trabalhar com as nossas vidas, com as situações difíceis da nossa vida e nos mudar. Outrora ele era inútil, mas hoje é útil para a glória de Deus. Eu quero orar aqui com os irmãos, agradecendo a Deus por esta oportunidade.
Mais do que tudo, eu quero desafiar a você a não aceitar menos do que ser um instrumento nas mãos de Deus. Você está aqui e agora, nesse tempo, vivendo essa época, 2020. Você não está aqui por um acaso, por um acidente. Você está aqui porque Jeová colocou você de propósito para viver aqui, para a glória dele. E para a glória dele, ser um instrumento útil para que ele receba toda a honra e toda a glória. Vou terminar dizendo o seguinte: tem gente que diz o seguinte: não, mas se eu não for um instrumento útil, isso é problema meu, né? Então isso é comigo. Não é só assim, é problema seu mesmo, mas é um problema também de Deus, que ele não está recebendo a glória que é devida, e é problema também das outras pessoas, porque se Deus colocou você aqui, é porque muitas pessoas, ou tem pessoas específicas, que só vão ouvir o Evangelho, que só vão ter contato com Deus através de você. Deus está deixando de ser glorificado, e o nome dele está deixando de ser glorificado na vida das pessoas, muitas vezes por mim e por você. Podemos orar, Marcelo? Vamos orar, em nome de Jesus. Deus Pai, no nome de Jesus nós oramos, querendo louvar e bendizer o teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos com esse grupo de irmãos em oração da Igreja Gênesis e também de outras igrejas que talvez vão ver aqui o vídeo que o Paulinho está gravando. Senhor, nós queremos exaltar o teu nome e nos colocar aqui de joelhos diante de ti. Tu tem um plano para nós. Como nós começamos a falar aqui, nós vimos que o Senhor, domingo passado, usou o pastor Ari para falar a principal foco aqui nesse texto, nessa epístola, sobre o perdão. E hoje nós falamos sobre a transformação que nós precisamos viver, passar diante de ti, para que nós sejamos verdadeiros vasos na tua mão, vasos úteis. Queremos pedir que em nome de Jesus, essa palavra possa frutificar, Senhor. Que cada vez mais nós possamos viver comprometidos, buscando ser instrumento da tua parte. Que nós possamos pagar o preço da consagração, da santificação, da vida dedicada a ti. Que nós possamos pagar o preço do arrependimento, deixar, seja o que for, para trás. E também, Senhor, viver uma vida de pedir perdão e de conceder perdão. No nome de Jesus, Senhor, que nós possamos viver essa vida em nome de Jesus, para a tua glória, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja exaltado. Abençoe a cada um desses irmãos, abençoe, Senhor, as famílias, Senhor, que estão representadas aqui, e as famílias da nossa igreja, Senhor, da igreja ali Gênesis, também da igreja Gênesis Praia, também ali Santa Luzia, as famílias, os irmãos também que estão no interior. Eu digo amém para as orações que foram feitas aqui no começo desta reunião. Eu digo amém para todos os tópicos que foram orados aqui, mas novamente eu volto a te pedir, Senhor, rogar a tua misericórdia pelo ministério dessa igreja, pelo presbitério dessa igreja, pelos irmãos que fazem parte do diaconato dessa igreja, pelos irmãos que fazem parte, são líderes dos GRs, os líderes de diversos departamentos, os líderes, Senhor, professores da escola dominical, cada um dos teus servos, Senhor, cada uma pessoa que está ali na tua igreja, que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, que o Senhor possa estar trabalhando, protegendo, guardando e abençoando a cada um. No nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.
Muito obrigado. Glória a Deus.